Vou apresentar as insulinas de acordo com o tempo de duração delas no organismo e dividi-las entre insulinas lentas e insulinas rápidas. As lentas são chamadas de basais. Esses subdividem entre ação ultralonga, longa e intermediária. Começaremos com a insulina degludec, com início de ação a partir de 4 horas da sua aplicação e sem fazer pico, com duração de 42 horas. Na sequência, ainda ultralenta, temos a glargina U300, com início de ação a partir de 6 horas da aplicação, também sem fazer pico, com duração de 36 horas. Passando para insulinas de ação intermediária, temos uma que é análogo de insulina e outra que é insulina humana. Falando em análogos, temos a insulina detemir, começa a agir entre 1 e 3 horas após sua aplicação, com pico entre 6 e 8 horas da aplicação e duração máxima de até 22 horas. Ainda de ação intermediária, temos a NPH. Inicia sua ação em 2 a 4 horas após a aplicação, com um pico variável entre 4 e 10 horas e duração máxima de 18 horas. Ainda dentro das insulinas de ação lenta para uso basal de análogos de ação longa, nós temos a glargina U100. Com início de ação entre 2 e 4 horas após seu início de administração, sem pico, com duração entre 20 e 24 horas. Agora de insulinas de ação mais rápida, com maior pico, chamadas de prandiais, utilizadas para queima e correção. Entre elas temos a insulina rápida, que é a insulina regular, uma insulina humana, com início de ação entre 30 e 60 minutos após a aplicação, pico de ação entre 2 e 3 horas e duração no corpo entre 5 e 8 horas. Os análogos de ação ultra-rápida, asparte, lispro e glulizina, têm início de ação entre 5 e 15 minutos, com pico entre 30 minutos e 2 horas, com duração entre 3 e 5 horas. A insulina asparte modificada, FIASP, tem um início de ação mais precoce entre 2 e 5 minutos, com pico entre 1 e 3 horas e duração máxima de 5 horas. Ainda de lançamento recente, a insulina inalada se apresenta como uma alternativa às insulinas de ação ultra-rápida de uso subcutâneo. As pré-misturas têm pouco uso e não serão objeto de discussão nesse momento.